O tema principal é o amor de Deus. E o subtema, que é para o mês de março, é tempo de renovação na família, sempre relacionado à família. Porque nós sabemos que se a família ela está destroçada, consequentemente a sociedade, a política, a economia, tudo vai também de mal a pior. Vamos começar. Nós temos a nossa base em Romanos, quem tiver a Bíblia aí, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a carta aos Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, amém? E vamos, o amor de Deus. O que é o amor de Deus? O amor de Deus, diz a palavra que Deus é amor. E é porque Ele é amor, Ele está trabalhando nos nossos corações. Porque Deus é amor, Ele mandou o seu Filho para morrer por cada um de nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Como o irmão acabou de ler, mesmo quando nós éramos pecadores, Ele nos salvou, mesmo quando nós nem sabíamos da existência dEle. Então Deus é amor, e por conta do amor Ele quer que eu e a minha família, eu e todos aqueles que fazem parte da minha família, você e todos aqueles que fazem parte da sua família, venham a conhecer o amor de Deus, amém? Então no livro, na carta aos Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o tema é renovação na família, né? Tempo de renovação na família. E como é que é possível haver renovação na família? Somente pela palavra de Deus, somente pelo Espírito de Deus, somente pelo sangue de Jesus nos purificando de todo pecado. Somente quando Deus entra na nossa vida, como Ele entrou na vida do irmão ali, do irmão Raul, e Ele vai fazer mudanças, como quando Ele entrou na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que aqui está, Ele faz mudanças. E essa mudança, em algumas poucas pessoas ela é muito rápida, mas na maioria, pelo menos a que eu conheço, da nossa geração, ela é gradativa, ela é constante, é um processo. Porque depende muito de nós, depende muito da nossa decisão. E como o nosso pastor tem sempre estimulado, e eu concordo com ele, em gênero, número e grau, sem Cristo nada podemos fazer, e temos que ter comunhão com a palavra de Deus, temos que nos alimentar dessa palavra, temos que reservar diariamente um momento para ler a Bíblia, para orar, para ter comunhão, para ter intimidade, para ter momentos com aquele que nos criou e que nos salvou, o nosso Deus, amém? Porque se não for assim, a nossa família não vai ser renovada. Se for assim, o ano novo vai ser igual ao ano passado, ou até pior, porque às vezes muitas situações podem se agravar. Se não for na comunhão com Deus, na intimidade com Deus, a nossa família não será renovada. Nós não seremos renovados, e consequentemente o meu esposo, os meus filhos e os meus familiares não serão também, porque nós temos que ser, diz a palavra, nós temos que ser luz no meio das trevas, temos que ser sal no meio da geração perdida. E como é que eu vou ser luz se eu não posso acrescentar 1 centímetro à minha altura, se eu não posso acrescentar 1 milímetro, 1 dia, 1 segundo à minha vida, se não for pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra, que a palavra vai me dar vida. Ele diz aqui, olha, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte? Ele está dizendo que do mesmo modo que Ele morreu, eu preciso que eu morra no sentido de morrer para o pecado, de morrer para os meus interesses, de morrer para aquilo que me afasta de Deus. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado
espiritualmente falando, quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente é morto na cruz e depois a gente é ressurreto com Ele, vivo, uma nova criatura. Já não é mais a velha criatura, a velha mulher antes de Jesus, que antes de Jesus vivia. Tem que ser uma nova criatura. E essa nova criatura, ela tem que andar em novidade de vida. Ela tem que ser diferente, ela tem que agir diferente, ela tem que pensar diferente, ela tem que ter a mente de Cristo. E como é que eu vou ter a mente de Cristo se eu não conheço a palavra? Como é que eu vou saber o que Deus gosta, o que Deus agrada, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, se eu não conheço a sua palavra? A palavra de Deus tem regras, tem promessas, tem mandamentos, tem promessas, tem regras. E aqui eu vou aprender o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e o que eu tenho direito como filha e o que eu tenho obrigação também como filha. Porque a gente só quer, muitas vezes, eu digo por mim também mesmo, muitas vezes a gente só quer saber de Deus, bênçãos e bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é bom, é maravilhoso, mas também tem a contrapartida. A gente tem que dar, a gente tem que dar amor, dar obediência para Deus, amor ao próximo, amar, adorar a Deus e obedecer a Ele. E isso só pode ser feito pela lavagem e regeneração do Espírito de Deus. E como é, de novo, pela palavra. Se nós não tivermos comunhão com Deus, se nós não tivermos comunhão com a sua palavra, pelo Espírito de Deus, nós não vamos ter uma renovação individual e, consequentemente, não teremos uma família renovada. Agora eu esqueci o nome, meu Deus do céu, um pregador famoso, que ele disse que todos os dias a gente tem que reservar pelo menos 1 hora para ter um devocional. Se nós não fizermos isso, a gente morre espiritualmente. Todos os dias, eu sempre falo, você não come? Quantas vezes a gente come? Às vezes a gente come demais. Quantas vezes a gente bebe água? Do mesmo modo que a parte física, o nosso ser humano precisa do alimento natural, o nosso espírito precisa do alimento espiritual, e ele está na palavra de Deus. Ele está aqui. E é aqui, irmão, irmã, que nós encontramos vida, que nós podemos ter uma família renovada. Amém? E agora vamos passar para a carta, um pouquinho mais à frente, carta aos Efésios, capítulo 4. Carta do apóstolo aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 e 24. Que vai reforçar mais ainda o que eu estou querendo passar para vocês. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 22, diz que: quanto à antiga maneira de viver, vos despojeis ou abandonem do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Concupiscências são pecados, muito pecados. 23. E vos renoveis do espírito da vossa mente. 24. E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então ele está dizendo aí que é preciso que, para a gente deixe as coisas do passado. Se eu mentia, eu tenho que me esforçar para não mentir mais, porque Jesus, ele diz, ele é a verdade. O diabo é o pai da mentira. Se eu fazia coisas erradas, e a gente sabe que a gente faz, não preciso nem dominar, eu vou me esforçar para não fazer mais. E como é que eu vou conseguir? De novo, pela palavra, tendo comunhão diária com Deus, tendo uma vida de intimidade, de oração e de vivência com a palavra, conhecendo a palavra e praticando e obedecendo a palavra. Porque só assim, como eu disse no início, Deus é amor. Só assim eu vou poder amar o meu próximo. Só assim eu vou poder amar aquele que convive comigo. Vou suportar, vou ter misericórdia, vou ser compassiva. Por quê? Porque sem o amor de Deus, eu não posso amar o meu próximo. E como eu adquiro esse amor do dia a dia? Você que é mais jovem,
para estar estudando, você precisa, para aprender uma matéria, tem que debruçar sobre aquela matéria inúmeras vezes, repetir, fazer cálculos e estudar e ver outra, para poder aprender. A palavra de Deus não é diferente. Nós temos que ter a mente, para a gente ter a mente de Cristo, a gente precisa ler inúmeras vezes, meditar, aprender, decorar, e o Espírito de Deus vai fazer com que aquilo se firme no nosso coração e se torne real no dia a dia, no relacionamento do dia a dia, no relacionamento, quando as pessoas vierem fazer coisas erradas conosco, a gente vai ser misericordioso e perdoar. Quando a pessoa vier trazer uma proposta indecente para a gente vai dizer não, porque o meu Deus não gosta disso, meu Deus não concorda com isso, e eu vou viver de acordo com o meu Deus. Amém? E aí ele diz que nós devemos abandonar a velha natureza, a natureza do homem caído. Como eu falei, quando a gente recebe Jesus, a gente se torna nova criatura, se torna uma nova pessoa, ainda que a aparência seja a mesma, mas aqui dentro, Deus tira a morte de dentro de nós e coloca o seu espírito, e coloca a vida dele, porque a pessoa que não conhece a Jesus, a pessoa que não se rendeu a Jesus, ela anda, ela fala, ela come, ela trabalha, ela se relaciona, mas para Deus ela está morta, porque ela está na escuridão. Mas você que rendeu a sua vida para Jesus, você agora está vivo para Deus, porque você faz parte do reino, você se tornou filho e filha de Deus, se tornou uma nova criatura, e você tem o Espírito de Deus, a vida de Deus, para que você tenha condição de ter uma vida renovada e, consequentemente, uma família renovada para a glória de Deus, tudo para o louvor. Uma família em que ama a Jesus, uma família onde se respeita, onde há respeito, onde há perdão, onde há amor, onde as pessoas se tratam com dignidade. E somente pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Espírito do Deus vivo, pelo poder do sangue de Jesus derramado por nós, através do conhecimento da palavra e da vivência e da prática dessa palavra, é que nós podemos ter uma família renovada. Só esse tempo de renovação na família só vai ser possível se nós nos debruçarmos sobre esta palavra e buscarmos viver uma vida de santidade. Amém? Então ele diz: portanto, abandonem a velha natureza. Você já não é mais aquele homem, aquela mulher briguento, birrento, aquele homem, aquela mulher que fazia coisas que não devia, que era desonesto e tantas outras coisas. Você agora é um homem e uma mulher novo em Cristo, que vai caminhar dia após dia. Como eu sempre digo, é um processo. O primeiro passo foi dado quando você levantou a sua mão, aceitou Jesus, reconheceu que é pecador, reconheceu que precisa de um grande Salvador, que é Jesus, o seu único e suficiente Salvador. Mas a partir daquele momento é um processo diário. E é isso que nós temos que entender, que depende de nós. Aí é preciso a gente se sacrificar. É preciso abrir mão de determinadas coisas, principalmente do tempo, organizar o nosso tempo para ter vivência com Deus. Amém? E ele diz: é preciso que nós tenhamos um coração, uma mente que seja continuamente renovados, como eu já falei, somente pela palavra de Deus, para que a natureza de Deus se torne em nós. E aí a pergunta: como é possível abandonar as práticas pecaminosas e ter uma nova mente, uma mente renovada? Pela palavra. E aqui a resposta está, que Deus é tão maravilhoso que Ele coloca a questão, o problema, e Ele nos dá a resposta. Desse mesmo livro, mesma carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 25, nós temos a resposta de algumas situações que a gente não deve fazer. Vamos acompanhar? Efésios 4, versículo 25 diz: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, mentira, tirar da nossa vida. Amém? Versículo 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, temos que ter um coração pacífico,
um coração que é um coração que perdoa, um coração amoroso. 27. Não deis lugar ao diabo. Ou seja, não quer não dar lugar ao diabo, é não fazer as coisas que o diabo quer que a gente faça, que é a nossa carne, que nós sabemos. Aqui está dando exemplos de algumas situações, mas sabemos que tem muitas outras. A gente sabe quando a gente erra. A gente sabe quando a gente está pecando, quando a gente está fazendo coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes a gente teme fazer por quê? Orgulho, porque é prazeroso, mas aí, de novo, como não me submeter a essas situações? Como não me deixar dominar pelo pecado? Pela palavra, pela oração. Do jeito que, se eu passar 3 dias, 4 dias sem comer e beber água, eu vou morrer fisicamente. Se eu passar 3, 4 dias sem ler a palavra, eu vou morrer espiritualmente. Eu vou ficando mais fria, eu vou ficando menos desinteressada, não tenho vontade de... Quanto menos ler a palavra, quanto menos tem comunhão, quanto menos oração, menos vontade de fazer isso. E quanto mais também o inverso é verdadeiro. Quanto mais você lê, você vai estudando, você vai conhecendo, Deus vai se revelando para você através da palavra, mais vontade a gente tem de conhecer, mais ainda. E se a gente passa um dia sem ler a Bíblia, passa um dia sem orar, passa 2 dias, 3 dias, pode ter certeza que no 4º, 5º, a gente não quer mais nem saber de... Então, irmãos, vigia, irmão. A palavra de Deus de Jesus diz, vigia. Vigia, nós temos que vigiar. Porque nós, todos os dias, nós somos filhos de Deus, todos os dias nós precisamos nos alimentar o nosso espírito com a palavra. Amém? E aí, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Então, trabalhar honestamente para quê? Para comprar o meu carro de R$1 milhão, para ter uma casa lá na França? Não. Claro que se você tiver condições, bem, tenha. Mas, em primeiro lugar, para ajudar o necessitado. Deus dá os recursos naturais para a gente, as condições financeiras, não é só para a gente os nossos deleites pessoais, os nossos prazeres. É para, em primeiro lugar, ajudar. Você vê que, em primeiro lugar, ajudar o necessitado. E é claro que você pode ter o seu conforto, mas não esqueça que do seu lado tem alguém que está passando mal, passando necessidade. Lá na frente, ou na vizinhança, ou na sua igreja, até na nossa família mesmo, tem gente que precisa de ajuda material, precisa de um socorro material, precisa de oração, precisa de um ombro amigo, precisa de ouvir uma palavra de esperança. E a palavra de esperança é que Jesus morreu por nós, ressuscitou, e Ele vive e reina eternamente, e Ele é disponível, está disponível para cada um de nós, porque Deus é amor, e o seu amor se revelou de uma forma tão maravilhosa, que Ele deu o seu único Filho para que nós estejamos aqui, e sejamos também filhos de Deus. Jesus é o primogênito de toda a criação, e nós somos os seus irmãos, fazemos parte da família. E como o nosso tema de hoje é referente ao mês de março, tempo de renovação na família, para que a gente tenha renovação na família, é preciso também que a gente seja, versículo 29, esse daqui é pesado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe é palavra feia, palavrões, coisas, ódios, sentimentos maus, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Às vezes, minha mãe tinha um ditado, é melhor a gente, às vezes, morder a língua do que falar uma coisa errada, do que falar uma palavra, ela sempre usava a palavra ferina, ou seja, que fere. Gente, a Bíblia fala que a língua, ela pode causar um incêndio. Ela é como o leme, ela é tão pequenininha, mas o leme do navio, né? Que é tipo o volante do navio, ele leva o navio enorme para onde ele quiser. E a nossa língua pode destruir um casamento, a nossa língua pode destruir a autoestima do nosso filho, da nossa filha, do amigo, de um vizinho, do seu cônjuge. A língua pode fazer com que a pessoa se sinta a pessoa
pessoa menos importante do mundo. E também o inverso é verdadeiro. Se eu dou uma palavra de amor, dizendo, olha, você tem condições, se você se esforçar mais, se você se dedicar mais, eu te ajudo, eu estou contigo, mas você é capaz, você tem condições. E nos momentos de dificuldades, que a pessoa está enferma, que a pessoa está desesperada, que a pessoa está desanimada, a palavra que nós temos que dar é que nós temos um Deus que faz maravilhas. Porque a palavra de Deus diz, eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele continua fazendo milagres, ele continua fazendo maravilhas. E o maior milagre, sabe qual é? Olhe para você. Quem você era? Eu e você estávamos condenados ao inferno. E hoje nós somos filhos de Deus. Ele transformou as trevas em luz. Isso é o maior milagre que pode ser feito, que é transformar um ser humano que estava condenado à eterna condenação, condenado às trevas, ao afastamento eterno de Deus, que nem sabia da existência de Deus, nem queria saber, em filho e filha, que ama a Deus, apesar das nossas fraquezas, mas nós amamos a Deus, nós sabemos como Ele é maravilhoso e nós somos gratos a Ele, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele nos deu, que foi o maior presente. Natal se dá muito presente, mas o maior presente que nós recebemos foi Jesus. E sempre, todos os dias, Jesus, Ele é presenteado para cada pessoa que abriu o seu coração. Todos os dias Jesus nasce nas nossas vidas, nascendo no sentido de vida, de renovação, no sentido de que a gente pode ser melhor hoje do que foi ontem, a gente pode ser mais santo hoje do que foi ontem, a gente pode ser mais amoroso hoje do que foi ontem, amém? Desde que a gente observe aqui a palavra e obedeça. E o versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se você não sabe, você é o templo do Espírito Santo. Então, cuidado com o que você faz, com o que você fala. Versículo 31 também é muito sério, é muito importante. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Amém? Isso, meus irmãos, não é fácil, porque nós somos carnais, nós somos humanos, nós somos cheios de defeitos, mas somente podemos renunciar à amargura, à ira, à cólera. Cólera é uma raiva muito forte, gritaria, blasfêmia é desfazer tudo que é divino, tudo que é relacionado a Deus, é ofender a Deus. E malícia somente podemos tirar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos olhos, pela palavra de Deus, pela comunhão com a sua palavra, com a santa palavra de Deus, pela oração. Amém, irmãos? Somente, como o nosso pastor sempre diz, sem Cristo nada podemos fazer, sem o Espírito de Deus também nada podemos. E no versículo 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, só para resumir, como nós podemos renovar nossa mente, deixando a mentira, vivendo em paz, não dando lugar ao diabo na nossa vida, ganhar um dinheiro honestamente para ajudar o necessitado, falar palavras que abençoem os outros, não entristecer o Espírito de Deus, afastar-se de toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia, ser bondoso, compassivo, perdoar como Deus perdoa a gente. Porque assim, somente assim, a gente vai ser renovado, eu serei renovada e, consequentemente, todos aqueles com quem eu tenho contato na minha família também serão renovados. Renovados não pelo meu poder, mas pelo poder de Cristo. Não por mim mesma, mas pela lavagem da santa palavra de Deus. Amém, irmãos? E aí é um trabalho diário, é um trabalho constante, porque nós
Como diz a palavra, existe uma guerra dentro de nós. A nossa carne guerreia contra o nosso espírito. A carne quer tudo o que é prazeroso, mas que nos afasta de Deus. E o nosso espírito quer buscar tudo que é relacionado a Deus. E que nos aproxima mais de Deus. E faz com que a gente seja mais semelhante a Jesus Cristo. Amém? E somente pela renovação da nossa condição humana, nós podemos ter uma família renovada nesse ano de 2022. Tudo para a glória de Deus. Para que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar? Se você puder ficar em pé. Aleluia, Senhor. Deus, obrigada pela tua palavra. Senhor Deus, que haja renovação verdadeira na minha vida e na vida de cada irmão aqui presente. Para que nós, Senhor Deus, também vejamos a renovação da nossa família. Renovação da mente, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Porque, Senhor, sem ti nada podemos fazer. Por isso, Espírito do Deus vivo, ajuda-nos e ensina-nos e capacita-nos, Pai, para vir ter uma vida de santidade e obediência a Ti. Tudo para Teu louvor, tudo para a Tua glória, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Louvado seja o nome do Senhor.